A ideia é a seguinte, que você tem lá toda a passagem lá do Hopper, né, se eu não me engano é o capítulo 13, né, da ética da propriedade privada, eh, que é o artigo que é o capítulo que ele fala mais, né, o capítulo mais importante sobre essa questão da ética, né, que aí ele vai, né, fala sobre a praxeologia, né, o axioma da ação e tal, fala sobre a argumentação, né, sobre eh a argumentação, a contradição performativa, né, e aí entra na ética argumentativa, né. E aí ele conclui que ele precisa de autopropriedade para poder fazer um eu estou colocando bem de forma bem simples, né, mas que a pessoa precisaria de autopropriedade e que isso seria, a priori, inclusive, por conta da talvez, até da contradição performativa, e aí ele precisaria de autopropriedade e da apropriação original. Eh, e se eu não me engano nesse vídeo eu entro justamente aí, né, no problema da apropriação original, né, porque eu não considero que seja a apropriação original, ela ela seja necessária para eh, pra poder essa ética, esse ser coerente, né, para poder uma ética, pra ela ser porque ele julga que essa é a ética, necessária, né, não tem como ter uma outra ética. Ele julga que por conta disso, né, da autopropriedade e do que vem a partir da autopropriedade, você seria necessário, eh, ocorrer essa apropriação original e o que se segue dela. Aí ele diz que essa ética seria universal e sem conflitos, né. Só que aí eu coloco essa questão, porque ela não é sem conflitos. Essa ética ela, continua tendo conflitos, por exemplo, tem os conflitos, por exemplo, de quem chega depois, né, por que que você vai ter a sua apropriação original, né, e aí você exclui todas as outras pessoas de terem aquela mesma propriedade lá, só porque você chegou primeiro e se apossou dela, né, se apropriou dela. Então essa ética não seria universal. Eh, e aí entra na questão da igualdade formal, igualdade material, entra na questão de, ser humano, né, como um ser social, como entro na questão de propriedade, aí é onde eu coloco uma noção de panpropriedade, é por aí, né. Tem, não sei, eu acho que aí já coloquei as principais questões que entram lá na ética do roupa, né. Pelo que eu entendi, você tem uma objeção à roupa porque você acha que ele não consegue estabelecer uma ética realmente universal, porque essa lei que ele apresenta do primeiro uso não é inegável, é isso? É, Ok. Nós tivemos um debate de muitas horas com pessoas que se identificavam como anarcocoletivistas. E essas pessoas não viam lógica nessa argumentação do roupa. Chegaram a me dizer que se você está em um local, por exemplo, com recursos escassos, e você cria uma cerca nesse local e fala, esse pedaço é meu, você está não resolvendo o conflito, mas você está criando conflito com os outros.
né? Mas, na verdade, isso tudo é uma grande confusão, porque quando Roupa fala do primeiro uso, e isso nem faz parte da doutrina original dele, e sim faz parte da doutrina do Locke, né? Ou seja, não é uma tese ANCAP, é uma tese liberal em amplo sentido, né? Que diz que você se apropria de um recurso natural pelo seu trabalho, pelo seu esforço, misturando o seu trabalho com aquele recurso, tornando o seu patrimônio, uma vez que ele não estava na natureza como tal, né, como um produto, mas ele estava apenas como matéria-prima. E esse produto é uma obra sua, de modo que não há como separar esse produto de você mesmo, né? Não há como você separar a história desse produto da sua história, do seu trabalho, da sua criatividade. Então, faz sentido dizer que esse produto pode ser usado por você de forma legítima, porque você consegue explicar isso, né? Você pode usar e dispor desse bem que veio como um resultado da sua ação. Agora, esse pessoal não conseguia ver a coerência desse pensamento. Eles achavam que era arbitrário. Tão arbitrário como se alguém dissesse que, na verdade, o dono do bem não é o primeiro usuário, e sim o segundo. Aí eu falava, mas se vier um segundo usuário e tomar o bem do primeiro, que conseguiu esse bem de forma pacífica, de forma meritória, esse segundo estaria se aproveitando da força de trabalho do primeiro. Ele estaria como que escravizando o primeiro retroativamente. Porque uma vez que houve o trabalho, que houve o empenho do primeiro, o segundo chegar e se apropriar desse bem equivaleria a como que tornar essa primeira pessoa um objeto, um meio para a satisfação do desejo do segundo usuário. Então, quando a gente coloca as coisas nesses termos, me parece que fica bem cristalino que a lei do primeiro uso é uma decorrência natural da própria aplicação da lógica, da reflexão de como as coisas são, né? Se você entende que o indivíduo é um ser autoconsciente que se diferencia dos objetos que ele percebe, você não vai chegar a nenhuma outra conclusão a não ser essa, que aquele que se apropria de um bem de forma pacífica, trabalhando sobre ele, tem uma justificativa lógica para dizer que ele pode usar esse bem, né? E nesse exemplo esdrúxulo que eles deram, de alguém que cerca um terreno, por exemplo, e se apropria dele, isso não se aplica à tese de Locke e nem de Roupa, porque não é o fato de você cercar a terra que vai fazer com que você seja dono dela. É necessário que haja um empenho da sua parte que mostre que aquele local foi de alguma forma modificado por você, né? Que você estava agindo sobre esse local como dono, sem que você tivesse criado conflito com outra pessoa. E se alguém se sente prejudicado, essa pessoa tem que argumentar para dizer como que você infringiu algum direito dela, quando você se apropriou desse recurso bruto na natureza. E até prova em contrário, esse bem pertence ao primeiro usuário, pelos motivos que eu já listei. Eu não sei se eu consegui satisfazer a sua objeção, se eu consegui responder, porque eu não entendi muito bem a sua argumentação na verdade, tá? Então eu estou reproduzindo aquilo que eu falei para os caras durante horas para ver para ver se isso se encaixa ao que você trouxe. Aí você pode dizer agora. Ok. A questão é a seguinte: o Roupa, tanto ele quanto você usou Locke, né? Tá. Foi, né? Locke? Foi Sim, John Locke que você falou, né? E tá, então, tanto o Roupa usa essa questão da apropriação original, porque senão ele não conseguiria fechar, assim, entra na ética argumentativa, ele entra na contradição performativa, e aí tudo bem, ele vai concluir que existe uma autopropriedade. E aí eu concordo, tem que existir uma autopropriedade para, para
para existir a ética argumentativa, para não ter uma contradição eh, performativa. Então, a questão é a seguinte: como é que você vai para a apropriação? E aí é o que você diz que não, porque você consegue justificar que se você foi o primeiro a trabalhar uma terra, ela é sua. Você está justificando da mesma forma como você falou do pessoal aí que falou que o segundo que teria o direito, porque de fato o segundo também pode justificar dessa mesma forma. Ele pode dizer, ah, não, eu, por exemplo, ele pode chegar e dizer assim, é, eu não tenho onde morar, onde trabalhar minha terra, onde colocar minha lojinha, onde fazer nada, então eu vou fazer igual você. O primeiro não chegou lá e falou assim, pô, eu não tenho terra, eu preciso de terra. Aqui tem terra, eu vou trabalhar. Se o segundo chegar e falar assim, pô, não tenho terra também, né? Onde que eu vou também produzir o que é necessário para a minha sobrevivência? Porque o Hope até fala dessa questão de sobrevivência, né? Ele fala o seguinte: é, você não consegue sobreviver se você não tiver é, é, fazendo o seu trabalho que vai te gerar os frutos que vão alimentar você, né? Você precisa de recursos para sobreviver. Então, tudo bem, aí você mantém. Para ter essa autopropriedade, você precisa sobreviver. Tá, realmente, para você ter autopropriedade, você precisa sobreviver. Para sobreviver, você precisa ser o primeiro usuário? Essa é uma questão, né? Aí o que que acontece? O primeiro lá pegou, cercou o lugar e falou: "É dele". O segundo, se ele não tem outra opção, o que que ele pode fazer para ele sobreviver? Ele também vai dizer: "Não, eu vou entrar aqui", e pronto, porque é seu. Porque você pode justificar de que forma que tu está justificando, qual lógica? Você está dizendo que você precisa sobreviver, e para sobreviver você então vai pegar uma terra que estava vazia. Tá, eu não tenho terra vazia. As terras já estão ocupadas, já tem, todo mundo já diz que é dono, né? No mundo inteiro, só a Antártida, até a Antártida já as pessoas já têm demarcado lá suas terrinhas de cada país. Então, assim, você precisaria, para ter o primeiro usuário agora, você vai precisar colonizar Marte, sei lá, colonizar um outro planeta. E isso daí é, pode ser inviável para o cara e o cara morre de fome. Então, assim, essa justificativa do primeiro ela é uma justificativa que vale também para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E aí o que que acontece nesse artigo que eu coloco, essa crítica sobre a ética da propriedade privada, eu proponho o seguinte: se os seres humanos são ontologicamente iguais, é, né, você entende esse conceito de ser ontologicamente igual? Sim, Então, assim, se o ser humano é ontologicamente igual, né, então, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o usuário lá de alguma coisa, eles são iguais, né? Eh, eles deveriam ter direitos iguais para ser justo, né? Para existir uma justiça, a gente precisaria dessa ética universalista. Então, assim, se o segundo ou o terceiro ele tem menos direitos que o primeiro, porque o primeiro chegou primeiro, porque ele nasceu primeiro, né? Ou porque o cara tinha lá navios, né? Quando os outros lá estavam presos ainda numa ilhazinha lá, o cara chegou primeiro e diz: "Ah, essa terra aqui é minha, né? Brasil, isso aqui é meu. Pronto, vou dividir em capitania hereditária, sei lá." É, esses cara que chegou primeiro, ele se ele está tendo o direito exclusivo de um recurso, o segundo não pode ter os direitos do recurso. Então ele não está sendo iguais. O primeiro está tendo privilégio que o segundo não tem. Por quê? Por quê? Porque ele nasceu primeiro. Isso é algum privilégio digno de justiça, digno de igualdade ontológica universal? Não é. Então, assim, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto deveriam ter o mesmo direito aos recursos.
para se fazer jus, para ser eticamente universalista. E aí, como é que eu resolvo esse problema na crítica no arquivo da crítica a propriedade privada que eu escrevi? E aí tem aí no YouTube o vídeo né, que acho que foi esse vídeo que você questionou lá, e o que acontece? Eu entro com o conceito de panpropriedade. Então, assim, como você está usando o conceito de propriedade, ela é exclusiva sua, só que por ser exclusiva sua, ela exclui todas as pessoas dela, da propriedade, do recurso lá. Então, assim, é um conceito que até o nome diz que é de exclusão, é exclusivo, ele exclui todos os outros, ou seja, você está tendo privilégio, você está sendo diferente, você tem mais direitos que os outros. Então, assim, já etimologicamente já é um conceito que não é de justiça, não é justo, não é universalista. Então, qual o conceito que eu trabalho ali para conseguir ser possível o uso, né, dos recursos de forma justa? É o conceito de panpropriedade. Aí a panpropriedade, o que ela faz? A panpropriedade, ela significa que a propriedade dos recursos são de todos. Então, se a propriedade é de todos, o primeiro, segundo, terceiro ou qualquer outro tem o mesmo direito ao recurso. Então, como é que a gente faz para as pessoas poderem, por exemplo, trabalhar? Se você chegou no local que não tem nada ali e você quer trabalhar ali, ok, você pode ir lá e demarcar lá e fazer. eh, e depois eu posso até falar de algumas soluções para isso, mas é da seguinte forma que é basicamente isso. Você pode chegar lá, demarcar e começar a trabalhar ali. Você vai ter a posse de tudo que você está produzindo ali. Só que você vai ter a propriedade? Não. A propriedade é de todos. Então você não é o proprietário, você tem uma posse. Então, como é que você faz para você que tem a posse ali, você viver? Você vai trabalhar ali, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser plantar alguma coisa, você planta. Você quer plantar para comer, tá? Você quer plantar para vender para outro, é, você paga o, é, você paga, né, o aluguel. Então, como é que todo mundo pode ser proprietário? Todo mundo é proprietário, então todo mundo que usa os recursos paga um aluguel. Como é que funciona o aluguel? Você, por exemplo, é dono, né? Você tem 5 irmãos, por exemplo. Aí seus pais morrem, deixam a casa para vocês 5. Se um quer morar ali, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar um valor para os outros, né? Porque você é igualmente dono com os outros. Então, assim, você pagando esse aluguel, é, todas as outras pessoas vão estar recebendo o valor pela propriedade que também é delas. Então você não está explorando um recurso sozinho, tirando só para você. Todos os outros estão se beneficiando desse recurso, que é de todos. Então, como é que você vai fazer para distribuir? Aí eu chego na conclusão, que eu chego no artigo, é que assim, a gente tem que procurar eh, a forma mais justa, é a forma melhor para todos, para universalizar. E aí, como é que é uma forma melhor para os outros? Por exemplo, aí já entra no sistema político-econômico. Se você tem um modelo capitalista igual o nosso, se você usa esse valor dos aluguéis para manter um sistema de capitalismo de Estado, você está usando o dinheiro para
bancar só o rico, né? Como agora lá, o cara chega lá, o Paulo Guedes libera 1,2 trilhões para salvar os bancos na crise, né? Pô, e o resto da população não tem. Então, como é que a gente faz para a gente é, distribuir os recursos de forma igual, né? Aí, da melhor forma, da forma que seja mais justa, é, aí a gente chega, aí eu chego lá no comunismo empresarial de mercado, que é o sistema que eu considero mais igualitário, mais justo e mais eficiente. Então, assim, com esse sistema, todo mundo se beneficia e é, todo mundo está se beneficiando desse sistema, então é um sistema justo. Diferente, claro, de que se você pegar esse dinheiro do aluguel e, como eu falei, né, mais uma vez, se você pegar esse dinheiro e utilizar num sistema igual o sistema político brasileiro atual, que serve para enriquecer a elite política e a elite já econômica, aí você não vai estar aplicando de forma justa. Mas se você aplicar ele de forma correta, você aplicando, por exemplo, como empresarial de mercado, você vai estar, inclusive, tirando a casta política e tirando a casta capitalista, que é dona do capital, que só vive de exploração. Você começa a viver num outro modelo. Então, essa aí que chega a conclusão mais ou menos é essa. Tá, você falou muitas coisas, a gente vai ter que dividir isso aí, tá? Porque eu acho que vai dar até o fim do debate só isso aí que você falou. Vamos lá. Você disse que a ética não vamos nem falar do roupa aqui, né? Vamos falar da lei do primeiro uso, o Homestead Lockeano. Você acha que esse princípio não é válido porque ele contraria a própria igualdade ontológica entre os seres humanos? Porque se o primeiro usuário pode se tornar dono da coisa, misturando o seu trabalho à mesma, o mesmo valeria para todos os outros, o que implicaria na própria destruição desse princípio, porque se cada um pode se tornar dono no momento em que mistura o seu trabalho com aquele bem, significa que qualquer um pode se tornar dono daquela coisa, de modo que não há uma propriedade fixa para a coisa. Eu entendo que esse argumento é inválido, porque o Homestead Lockeano é sim universal. Todos os seres humanos são iguais no sentido de poderem se tornar proprietários do bem no qual eles trabalham de forma original sem criar conflitos. A criação de conflitos ocorre quando nós temos recursos escassos e uma pessoa se apossa de recursos que já estão sendo usados por outra pessoa. Isso não ocorre com relação ao primeiro usuário, ele age de forma pacífica, de forma justificada. Quando uma segunda pessoa tenta se apossar dos bens de uma primeira, essa pessoa está criando conflito, está sendo antiética por todas as razões que eu já falei lá atrás. Aí você fala, mas ela pode estar em necessidade, ela pode não ter terra nenhuma. Sim, ela pode não ter terra nenhuma, é verdade. Mas isso não significa que ela está justificada de forma ética, ou seja, que ela está fazendo uma conduta que pode ser recomendada para todos os outros, né? Porque a ética consiste nisso, você fazer uma ação que você consegue justificar, que você consegue mostrar argumentativamente que é a ação devida naquele caso. E quando uma pessoa toma o bem de alguém, alegando, eu estou com muita necessidade, eu não tenho para onde ir, eu vou me apossar da terra desse primeiro aqui. Ora, ela está fazendo isso por uma coação, né? Por uma questão de necessidade. Às vezes ela não tem um local para dormir, por exemplo, ela está em uma situação que a faz se sentir indigna, né? Que lhe causa uma profunda tristeza e ela resolve fazer algo que como eu posso falar? Ela resolve fazer uma coisa que contraria a própria moral, né? Porque ela vai o quê? Se apossar do bem de alguém que trabalhou por aquilo, sem o acordo dessa pessoa. Então, quando o ser humano age de uma forma
impulsiva, não é nem de uma forma impulsiva nesse caso, ele age assim, coercitivamente, pelas situações que o estão levando para aquilo, né? A gente não pode julgar isso da mesma forma como a gente julgaria uma pessoa que faz algo por mero capricho, né? A ética, ela não tem a ver com essas situações mais extremas, né? Ela tem a ver com as situações em que nós temos uma, um equilíbrio mental diante de dois caminhos a serem seguidos, né? E aí você opta aquilo que você vai fazer. Será que você vai passar vontade e não fazer aquilo que iria te beneficiar? Ou será que você vai satisfazer aquele desejo independentemente das questões éticas e morais em volta daquilo, né? Porque às vezes você pode se apossar do bem de uma pessoa, você sabe que ninguém vai saber. Mas e aí? Será que é recomendável, do ponto de vista lógico, você admitir que fizessem isso com você? Que alguém pegasse algo que é seu? Por que que você vai seguir esse desejo seu para fazer isso com os outros, né? Se você vai estar sendo ilógico, você vai estar contrariando aquilo que você acha que é o correto. Então eu coloco as coisas dessa forma. É, eu acho que isso responde à sua crítica, o Homestead Lockeano. Aí depois eu gostaria de comentar os outros aspectos que você falou com respeito ao comunismo empresarial, né? Outras coisas assim, porque eu acho que a sua crítica maior com essa lei do primeiro uso é o fato de ela não ser justificada, né? Ela seria algo ilusório que parece que dá uma resposta e na verdade não. Essa resposta ela cai depois de dois passos se você seguir o pensamento. Mas eu entendo que não, cara. Eu entendo que você que não captou as premissas corretamente para ver a força argumentativa delas, porque quem está usando, em primeiro lugar, não está criando conflito com ninguém, sabe? E não está se comportando como alguém de dignidade superior aos outros seres humanos, de forma nenhuma, né? Enfim, é isso. Se eu fosse falar mais, eu iria ficar apenas repetindo com outras palavras. Sim, então, aí é que é o nosso impasse, entendeu? É porque como você coloca, né, essa noção de homesteading lockeano, é, só um minuto aqui. Essa noção do homesteading lockeano, né, que você coloca, né, que o Locke coloca e que o Hope também usa, ele vai estar considerando que é pacífica, mas assim, na realidade não é pacífica, porque você está excluindo, né? Como a palavra diz, você está excluindo os outros. Então, assim, não é pacífica, porque assim, você chegou lá, né? Podia ser que não tinha ninguém, né? Na verdade, isso, se eu colocar assim em termos de realidade, né, o mundo real, então aí é que é pior ainda. Por quê? Porque o mundo real, o que que aconteceu? Como é que o cara lá da época lá, do seguidores lá do princípio do Locke iam fazer? Os ingleses estavam numa situação complicada na Inglaterra, alguns grupos, e aí falou, pô, a gente vai ter que fazer um homestead aí, vão ter que iniciar uma sociedade que a gente, com as nossas leis, que a gente possa trabalhar. Aí o que que ele fez? Vamos para a América, que a gente descobriu a América. Como é que eles chegaram lá? Já tinha gente lá, eles se apossaram né, de forma. Eles entraram em guerra com os indígenas que viviam lá, e isso aconteceu com os portugueses aqui no Brasil, isso aconteceu com os espanhóis na Espanha, e isso aconteceu em todas as sociedades praticamente do mundo. Assim, as sociedades chegavam, já tinha, os gregos, por exemplo, quando chegaram na Grécia, já tinha gente lá. Né? Já tinha o pessoal da Idade da Pedra lá, e eles chegaram com armas da Idade do Bronze e superaram a Índia, chegaram lá, já tinha gente, em todos os lugares, né? Aqui nas Américas já tem mais de 10 mil anos que os indígenas chegaram nas Américas. E aí, se você quisesse fazer isso,
tornar isso viável, isso seria, assim, impossível, né, você teria que devolver todos aqui o Rio de Janeiro, vão ter que devolver para os índios daqui, né, e como é que a gente acha os índios que são os descendentes de entendeu? Assim, de fato, esse homesteading não existe, não tem como ser aplicado no mundo real, aqui no planeta Terra. Talvez se você criar uma nave espacial e que consiga colonizar outros planetas, aí sim, você pode chegar lá e dizer: agora eu sou o primeiro aqui e tal, eu vou trabalhar aqui e pronto. Mas tirando essa parte que já é inviável na realidade, é, a outra questão é a seguinte: o princípio do homesteading, ele também não é pacífico, mesmo em teoria. Por quê? Porque quando você chega em um lugar e você exclui os outros, você está tomando ali pela força os outros, porque os outros podem dizer: eu também, esse recurso também é meu. Por acaso existe aqui algum Deus que botou na Bíblia que você, por chegar primeiro, é o dono? Assim, não tem como você falar que isso daí universaliza, porque não universaliza, porque tem gente que vai nascer antes, é como uma corrida em que você começa uns 100 metros de raso, que você começa, um cara começa no 99 e um cara começa no ponto zero, e aí começa a corrida, porra, o cara já tá lá na frente, então tem como você dizer que essa corrida foi justa? Essa corrida não é justa de forma nenhuma. Então assim, por que o cara ele nasceu primeiro, né? Pô, tem um privilégio de estar ocupando um terreno que ainda não tem gente lá. O cara que nasceu depois, ele vai chegar e vai falar: pô, calma aí, pô, o primeiro chegou lá e agora ele é dono e eu não tenho direito nenhum. Então, cadê a universalidade disso? Assim, ele chegou ali, esse direito aí não é universal, esse direito é do primeiro. Então, assim, você poderia dizer a mesma coisa do segundo, terceiro, do quarto, do quinto, do milésimo, qualquer um poderia chegar e dizer assim: não, o certo é quem chegou 1000 anos depois. Até vou dizer uma coisa: quando você diz o segundo é mais justo, se você quiser justificar logicamente, você pode até justificar, dizer que o segundo é mais justo do que o primeiro. Por quê? Porque o segundo pode chegar e dizer: olha só, você é o primeiro, você já aproveitou esse recurso, agora eu estou chegando, é minha vez. Então eu também quero aproveitar esse recurso. Então, assim, não tem uma justiça, não tem uma equidade aí, não tem universalidade de direito, quando você simplesmente chega e exclui todo mundo. Porque a exclusão, ela em princípio já é isso, já é um privilégio. Quando você exclui alguém, você está tendo um privilégio. Então, assim, como é que você faz para você ter um direito, né? Para você ter um direito que seja, os recursos sejam universais, que sejam de todos. Essa é a solução que eu usei, da panpropriedade. Então, assim, as os recursos são de todos. Não é, uma pessoa não pode pegar e dizer: não, é meu, não quero dar mais para você que se dane, você que morra aí, ou você que venha, tenta beijar meus pés aqui, me chame de senhor, e que eu vou ser o dono daqui, e vai ser igual um feudalismo, né? Que eu sou o seu feudal e você faz tudo que eu quero, a lei é minha, eu que mando. Então, assim, não tem uma universalidade, ou seja, se não tem isso, não tem uma ética que seja justa. Você pode sim dizer, como você falou: ah, isso vai contra a moral. Moral, sim, a moral pode dizer que o modelo dele está certo. A moral medieval dizia que o certo era o cara lá, o proletário, né, ele se humilhar para o senhor feudal, e o senhor feudal ia permitir que ele trabalhasse na terra dele, ou seja, ele não precisava nem trabalhar, né? A questão é interessante. O cara não precisa nem chegar lá e dizer assim: ó, eu cheguei aqui primeiro, eu trabalhei primeiro a terra, então ela é minha. Não, o cara nem precisava trabalhar. Os outros, ele já cercou tudo, já disse: é minha, e agora os outros vêm aqui e trabalham para mim. Ou seja, não tem, é um modelo de privilégios, e aí
Aí, por isso, mais uma vez, eu reforço essa proposta da panpropriedade, que os direitos têm que ser, os recursos têm que ser de todos, os direitos têm que ser iguais, as pessoas têm que ter o direito. Você chegar e dizer assim, o homestead em Luquiano é correto porque seria, tipo assim, pacífico porque você está porque é só o cara que chegou primeiro e aí os outros não podem chegar lá de forma violenta, né? É assim, é, é bem complicado defender isso como se fosse assim, pô, só é certo porque está na lei, né? Segue a moral, ou assim, aí entra na questão de direito, né, positivo, ou direito natural, porque o cara tá chegando lá e tá dizendo que ninguém pode vir com violência, ou seja, eu tenho o privilégio de ser o dono de tudo e ninguém pode ser violento. Se for violento, não está seguindo a ética. Se você está morrendo de fome e você quer dar alimento para o teu filho, o problema é seu, porque a ética que eu estou ditando é essa, e não é certo, então, você vir praticar violência. Então, assim, por isso, assim, essa é a justificativa que eu dou da panpropriedade. Os recursos são de todo mundo, e com isso, o sistema todo pode funcionar muito bem da forma que está hoje, desde que assim, todo mundo pague o aluguel para ter a posse do que está usando. Então, se você tem 10 maçãs, né, e você paga ali um aluguel, você está consumindo, por exemplo, se você paga 30%, né, de aluguel, você está consumindo ali as 10 maçãs, mas você está pagando, todas as outras pessoas estão tendo direito do benefício do recurso natural maçã. Né? Se você está usando terra, todo mundo está usando. Então, assim, claro, quem tiver mais, quem for, porra, muito rico, o cara tem um avião. Um avião gasta bastante recurso natural, gasta ferro, alumínio, não sei o que, gasta petróleo, gasta um monte de coisa. Você está pagando 30% para comprar o avião, para comprar o combustível, então você está pagando pelos recursos e outras pessoas que não tiveram o privilégio de chegar primeiro vão ter a oportunidade de usar, de usufruir desse petróleo que vai acabar um dia. Ou seja, esse petróleo não é para ser só de um cara que chegou primeiro. Igual um sheik árabe lá e tal, né? Que, pô, o cara é o dono da terra, é dono do petróleo todo, o petróleo vai se extinguir lá, e ele se encheu de riqueza, ele tem um harém lá, mais de 1.000 mulheres, tem Ferrari de ouro, anda com AK-47 de ouro, tudo. O cara é cheio de ouro, né? Tão pesado, né? O cara tem cordão de ouro, quase não consegue levantar a cabeça, de tão pesado que é. Pô, e aí esse cara, ele vai dizer que houve alguma justiça aí. Ele não foi fruto do trabalho dele, foi fruto de um privilégio. Então, o petróleo vai acabar. Os outros não vão ter direito a se beneficiar de nada desse recurso. E esse recurso não era para. Se os seres humanos são ontologicamente iguais, o recurso tem que ser igual para todo mundo. O seu recurso não pode ser só seu, que você só porque você é o sheik, você é o filho do. Pô, você foi o cara que chegou ali primeiro, né? Na Bíblia teriam lá os caras lá, né? As famílias lá que chegaram primeiro. Um chegou na Terra Prometida, até eles lá já tinha gente, né? Quando chegou na Terra Prometida, mas então, a partilha do mundo, sendo a do que chegou primeiro, é bem complicado. Então, assim, eu defendo essa ideia. Não sei se ficou alguma dúvida aí, qualquer coisa a gente pode. Eu acho que realmente assim, é um impasse, a gente não precisa ficar retornando, girando num círculo ali, né? Correndo atrás do próprio rabo, mas se quiser continuar com algum outro argumento, aí a gente entra aí, ou para falar da questão do comunismo empresarial de mercado e tal, mas quanto a essas questões desse impasse nosso, é, é, o importante é que ele fica já bem definido, né?
e o porquê que você defende isso e por que que eu defendo a panpropriedade. Então, cara, eu acho assim, a gente tem que começar do início, né? O início é, existe uma força lógica no argumento em favor do homestead lockeano? Eu não vejo falha nesse homestead. Você diz que a falha existe porque as outras pessoas também querem usar aquele mesmo recurso, né? Sim, elas podem querer usar sem problema nenhum, elas realmente têm desejos, mas a questão é, elas podem argumentar em favor disso? Você disse que sim, porque o segundo usuário pode alegar que o primeiro já usou por um tempo longo e que agora é a vez dele. Tá, mas mas novamente nós voltamos naquele ponto lá, cara. Esse produto não é algo bruto. Ele é um produto manufaturado que é resultado do esforço do primeiro. Eu quero saber qual argumento esse segundo usuário vai ter para dizer que, uma vez que esse produto é o resultado do esforço do primeiro, ou seja, é o resultado da criatividade, do esforço, da projeção mental que o primeiro fez quando ele criou aquele objeto, ou mesmo quando ele arou a terra, quando ele cultivou a terra, quando ele fez ali a horta, a plantação, quando ele modificou aquele terreno, tornando em um local de habitação, de criação de animais, de plantas, qual é o argumento que o segundo vai ter para dizer que o primeiro tem prazo para poder usar esse produto em caráter permanente? Ah, é porque os seres humanos são ontologicamente iguais. Sim, exatamente. Eles são iguais na medida das suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades. O segundo tem capacidade de trabalho, ele tem uma mente criativa, mas não idêntico ao primeiro. Ele vai ter os seus próprios talentos, vai ter as suas oportunidades e, por óbvio, que não serão as mesmas do primeiro. Não tem como a gente ter exatamente as mesmas oportunidades, mas ele vai poder ir atrás dos bens e vai poder negociar com o primeiro para que ele possa usar esses bens do primeiro de livre acordo. E realmente, nós não vivemos a partir do zero. A gente não está chegando em uma terra virgem. A gente vive em um mundo que, pelo o que os sentidos nos mostram, né? Se a gente for confiar nos nossos sentidos, a gente tem que acreditar que o mundo tem vários milhares de anos apenas de raça humana, de civilização humana, e as coisas foram se construindo com base em muita arbitrariedade, com base em violência, com base em roubo, e os impérios foram se constituindo, né? Tanto é que os estados estão aí até hoje, e a história, as histórias dos estados não são nada bonitas, né? São histórias de usurpação, de engano, de roubo, de expoliação, como você falou. Sim, é verdade. Mas nada disso refuta o fato de que a pessoa que se apossa de um recurso da natureza e trabalha sobre ele se torna uma proprietária legítima. Eu não vejo como você consegue mostrar a falha nesse argumento. E eu vou te lançar uma pergunta que talvez ajude você a me mostrar onde está o erro desse argumento. Eu quero que você me diga o que um ser humano que tem um filho biológico diria para uma pessoa que quer ter a guarda do filho dela. Essa pessoa diz: olha, o fato de você ter gerado essa criança, esse bebê, não te dá o direito de agir como o dono dele, porque eu gosto do seu filho, eu amo ele, eu acordo pensando nessa criança e eu queria poder cuidar dessa criança, eu queria ser um pai ou uma mãe por alguns anos, como você já tem sido pai ou mãe por alguns anos, essa criança também ela pode ser cuidada por mim, né? E talvez essa criança até mesmo gostasse dessa pessoa, talvez essa criança mostrasse que se sente bem perto dessa pessoa, de modo que você olha para o seu filho e você vê, nossa, talvez o meu filho realmente gostaria de viver por alguns anos com essa pessoa, né? E depois com um terceiro, com o quarto, com um quinto e por aí vai, né? Isso que eu estou falando não é nenhuma loucura. Eu já vi comunistas defendendo isso, que assim como não existe propriedade privada, não tem que existir poder familiar privado. O poder familiar é exercido por todos os adultos sobre todas as crianças. E aí eu quero que você me responda como que você responderia a uma pessoa que tem essa pretensão.
Olha, é bem interessante. Essa questão do poder familiar, é, ela de fato, isso daí já tinha a proposta até lá do Sócrates, do Platão e tal, na República, como é que seria? De fato, a questão do poder familiar é uma questão emocional, é uma questão de emoções, de sensações, emoções humanas. Então, assim, por que que existe a moral eh, atual aqui nossa, por exemplo, no Brasil, né, de ter famílias, né, e a família é que ser responsável pela criança? É porque a gente tem uma sociedade que evoluiu dessa forma e, ou seja, assim, a gente tem um amor pelos nossos filhos, é claro, só que se é certo ou não, aí já é outra questão. Aí você tem que pegar e falar, é certo a gente poder criar nossos filhos porque nós temos emoção, nós temos sentimentos, né? Então, assim, tem que ver se está entrando no campo da racionalidade ou da emoção. Normalmente quem defende isso, praticamente todo mundo que defende é que os filhos devem ser criados pelos pais, é basicamente de cunho emocional e, é claro, por influência da sociedade também. Mas assim, de fato, se você for racionalizar a questão, às vezes é bem irracional também você dizer que não deveria ser os pais. Porque assim, os grandes problemas que tem aí, por exemplo, das famílias poderosas aí, tu pega Bolsonaro com os filhos, quem ele vai beneficiar? Se ele puder botar um filho para ser ditador, ele não vai botar? Se ele quer beneficiar o filho. Os caras que são banqueiros, eles vão beneficiar quem? Os filhos, né? E assim é que existiu a monarquia, né? A tirania. Sempre a monarquia passava para os filhos, por quê? Porque é instinto nosso é querer beneficiar nossos filhos. Agora, seria racional não ser criado pelos pais, e sim, talvez pela sociedade, como era na sociedade espartana, por exemplo. Quem criava as crianças não eram os pais. Por isso que eles eram os guerreiros, né, os guerreiros por excelência na época, porque se fossem os pais não iam querer botar a criança para sofrer, para apanhar, para passar fome, para viver lutando dia a dia. Agora, e aí se coloca a questão da república lá do Platão, pô, se a sociedade, ao invés de ter os filhos serem criados pela família, fosse criado por educadores e tal, e como é que seria essa sociedade? Seria melhor, seria pior? Isso daí é um debate importante. Assim, porque quando as pessoas falam isso, como do nosso costume ter a criação de pai, de filho e tal, as pessoas colocam às vezes a coisa na ironia, começam a rir, só que não analisa a questão de forma racional, né? Ela fica só ela fala, esse cara tá fazendo uma bobeira, mas por que não tá analisando racionalmente? Agora, assim, essa é uma questão que eu acho interessante, assim, como na filosofia a gente tem que analisar essa questão, mas tá, isso daí já até saiu, assim, a gente pode até deixar para outro dia que já está ficando meio tarde, mas só para retornar ao ponto que você falou, é, antes desse, tá, você falou sobre o talento das pessoas e cada um teria um talento diferente, cada um e produz, seria algo manufaturado, alguma coisa produzido pela pessoa. Então não seria certo tomar para dar para outro. Então, assim, de fato, concordo com você. Por isso que na proposta da panpropriedade, o segundo nem o terceiro ele tem direito de tomar nada ele não tem direito de tomar o que o primeiro produziu. Mas assim, a universalidade dos recursos, ela não é a universalidade do que você produz. Assim, se você está produzindo alguma coisa, isso é seu, é posse sua. Mas por que você paga um aluguel? Você paga um aluguel porque você está usando recursos que são de todos, né? Para as pessoas serem universalizar tudo, os recursos são de todos.
Então, assim, se você está utilizando, você fabrica um carro, você está utilizando ferro, você está utilizando, né, borracha, vidro e tal, é, e o recurso sendo de todos, você paga um aluguel pelos recursos que você está usando, que é dos outros. Só que o carro vai ser seu, é claro, a propriedade do carro é sua, a posse do carro, desculpa, a posse do carro é sua. Então, os outros não podem chegar e tomar o que é da sua posse. É justo para todo mundo receber o seu, a sua cota de copropriedade das coisas, né? Mas não é assim como, por exemplo, numa empresa por ações, se você é um dos sócios lá da empresa, você não pode tomar a parte que é do outro, mas você tem a sua parte. A sua parte é justo você receber o valor, o lucro da sua parte. Mas não é justo, é claro, você tomar o que é do outro ali. Então, assim, esse é o conceito. Não sei se ficou claro. Tá, vamos falar então do seu PAN. Qual que é o nome que você usa? PAN? Com propriedade. Pan-propriedade, né? Seria pan-proprietarianismo. Se a gente fosse colocar o nome da doutrina. É, eu não vejo problema nenhum na gente fazer esse sistema que você está querendo, desde que as pessoas estejam de acordo. A gente pode fazer um sistema de cooperação, né? De propriedade coletivizada, desde que as pessoas achem que é bom fazer isso. Não tem problema nenhum. Isso não contraria a lógica, né? Quando existe um acordo. O problema está em as pessoas quererem forçar isso sobre as outras, sabe? As pessoas falarem, olha, você tem essa propriedade aí, ou você adquiriu essa propriedade por uma doação, porque é possível você fazer isso, né? Você recebe por uma doação, seja é, por um amigo que quis dar para você esse bem, ou seja, porque o seu pai herdou do avô dele e ele passou para você, desde que seja algo pacífico, que não está criando conflitos com outros indivíduos, né? Você pode adquirir esse bem, você pode se tornar uma pessoa bilionária, trilionária. Aquilo que você não pode fazer é agredir uma pessoa, é você forçar uma pessoa a fazer algo que ela não quer, né? A não ser que você tenha um contrato onde essa pessoa se comprometeu a agir dessa forma, ou que você possa provar que essa pessoa te prejudicou. Aí sim, você pode forçá-la a reparar esse dano, né? Porque você consegue argumentar em favor disso. Então, a violência nesse caso é justificada quando a pessoa está resistindo a dar aquilo que ela prometeu ou a reparar o dano. Aí você pode forçá-la. E para isso nós temos mecanismos, né? Hoje nós temos mecanismos de justiça estatais. Nós poderíamos criar mecanismos privados, né, por uma empresa que se encarregasse de fazer a investigação, o julgamento e a execução de sentenças, por exemplo, né? Aí eu já estou falando como ANCAP, né? Que eles costumam falar dessa forma. E eu acho que seria um mundo mais ético mesmo se a gente tivesse coisas apenas voluntárias, né? Se a gente tivesse apenas instituições privadas que trabalham em uma lógica de mercado ou de filantropia e não em uma lógica de imposição como o Estado faz. Agora, a grande questão que eu vejo, cara, é que o que está por trás desse seu pensamento é aquele sentimento que nós temos, e todos nós, né, quando éramos crianças, a gente falava, ah, mas o fulano tá brincando muito, agora é a minha vez, né? Quando a gente está em um parquinho, por exemplo, ah, você tá aí já, desde que você chegou, deixa eu sentar agora que eu quero ficar aí, né? Então, esse sentimento é natural, né, de a gente querer as coisas assim, da mesma forma que os outros têm, a gente querer aquelas oportunidades. Quando a criança faz essa reclamação, ela está sendo justa, porque o parquinho é algo projetado por alguém, feito com o propósito de diversão, de lazer, né? E quando alguém chega ali no brinquedo e não quer mais sair, essa pessoa está usurpando o lugar que é dos outros, porque o parquinho é naturalmente destinado para todas as crianças. E alguém tem sim que impor ordem, alguém tem que chegar e falar: ô fulano, esse brinquedo não é seu, dá licença. Até na academia, né, para usar um exemplo mais próximo de nós, né, quando a gente está numa academia, as pessoas têm um cuidado de pensar coletivamente e elas
tem muita gentileza, né? Ô, pode fazer aí e tal. Eu tava fazendo, mas pode fazer que eu tô no meu intervalo, não sei o que tal. Aí a pessoa faz ali, né? Ah, era você que estava fazendo aqui? Eu posso fazer? Você já terminou, né? Então, quer dizer, existe um pensamento de que as pessoas não são donas daqueles recursos. Agora, quando Locke fala de apropriação de recurso, cara, é um outro contexto totalmente diferente, né? Que nós já tratamos aqui. Nós estamos há mais de uma hora falando disso. Eu acho que não é necessário repetir, né? Agora, vamos falar novamente, né, do panproprietarianismo. Como que seria esse pagamento de aluguel? Porque para ter um pagamento de aluguel tem que ter o quê? Um dono, né? Quem cobra o aluguel é o locador. E aí, todos nós somos locatários, quem seria o locador? A gente vai criar um ente fictício, seria uma pessoa jurídica que vai receber esse dinheiro. Aí vai ter que ter um administrador. Quem é que vai cuidar desse dinheiro? Quem vai tomar as decisões em nome dessa pessoa jurídica? Como esses administradores serão eleitos? Eles vão ser escolhidos democraticamente? Expõe aí para mim. É, tá, vamos lá. É capaz já tá assim, meio tarde, a gente pode aprofundar isso aí, amanhã ou no outro dia, mas eu vou tentar, ser um pouco sucinto, né, tentar fazer um pouco mais rápido. Eh, você falou sobre, a questão do acordo, né, e de forçar e tal. E que o caso de violência só seria se você pudesse provar, se justificar. Então, assim, a ideia é essa, é que o, esse acordo, né, não existe, esse acordo não vem de um ente metafísico que chega né, e diz, por exemplo, lá quando os portugueses e os espanhóis decidiram lá junto lá com o Papa lá e fizeram um acordo lá das Tordesilhas lá e decidiram que a partilha do mundo seria um pedaço para Portugal, uma metade para Portugal, outra metade para Espanha. E aí o rei da França falou: cadê essa parte aí da Bíblia aí que está me excluindo aí da partilha do mundo? Não, né? Porque assim, se você já tem um cara lá, que já é o dono de alguma coisa, da terra ali, você não está fazendo um acordo justo para o segundo e para o terceiro, porque o cara já é dono, ele força, é igual, como eu falei, da questão da Idade Média, né, dos senhores feudais. Isso não é um acordo. Você é o dono, você chegou primeiro, você é o dono, o segundo vai ter que se submeter. Isso não é um acordo de mútua, de forma de justiça mútua ali. Né? É um acordo que está vindo de cima para baixo. Né? Então não é exatamente um acordo, praticamente um acordo de adesão ali. É um acordo que o dono bota as cláusulas e o outro só tem que aceitar, porque senão ele morre de fome. Então, assim, é, por que que na panpropriedade você pode fazer, né, você pode cobrar o aluguel para os outros, é porque você está tratando os seres humanos como iguais. E aí, é claro, num mundo aí anarcocapitalista, como você falou, não teria isso. Um cara chegou primeiro, ele pode ser o dono da cidade. E aí os outros vão ter que seguir a lei dele, né? É, Aí é que não teria acordo, né. Agora, a noção de propriedade, aí é claro, você pode dizer: "Não, eu não aceito isso eu não estou de acordo". Mas assim, a ideia é encontrar o correto, a ética, né. O que que é a justiça. Encontrando isso, as pessoas vão lá e vão ter todo o direito, como você falou, né, de utilizar ali da violência, porque, pô, ele é o único recurso que ele tem a forçar. Um cara que tá lá, se o cara, pô, chegou um cara aí, o cara, ele tem um exército particular, né, ou, pô,
é o Homem de Ferro, né? Desenvolveu lá uma armadura que deixa ele super poderoso. Aí o cara chega e fala: agora o mundo é todo meu, ou o petróleo no mundo é todo meu. É, igual os caras daquele filme do Avatar, né? Que pô, os caras chegavam lá, a empresa particular, privada chegava lá e tomava o planeta lá inteiro e dizia, é meu. É, aí eu considero que assim, se as pessoas quiserem lutar por algo que é justo, porque isso eu não considero justo. Então, assim, isso também, mais uma vez, é um privilégio. O cara que está querendo ser dono de tudo é um privilégio dele. Então, os outros que consideram justo, eles podem lutar. E aí eles estão lutando por uma justiça. Agora, você perguntou sobre como que seria para organizar. Essa questão aí, eu deixo no artigo bem dividido. Assim, assim, a gente pode escolher, aí como você falou da questão de acordo, né? De fato, a gente pode escolher a forma de se fazer isso. Porque não existe, aí mais uma vez, não existe lá um ser que está impondo tudo, não um ser metafísico que vai impor. Vai ter que, as pessoas têm que, aí sim, decidir como que vão administrar, né, esse dinheiro. E aí, democracia, como você falou, democracia é uma forma, né? Por exemplo, até uma forma de acordo, né? Se todo mundo vota ali concordando e tal, é uma forma. É, uma aristocracia é uma forma, também. Uma politeia, né? Onde teria um rei filósofo, é uma forma, também é uma forma. Você pode, inclusive, fazer de forma ditatorial, também é uma forma. Se você acha que está sendo justo, ok, você está lutando pela justiça. Então, assim, você tem várias formas que você pode fazer isso. É, a questão é a seguinte: o ideal, aí já é outra questão, né? Não é de impor, é dizer assim, o ideal é você poder você questionar, você ver de forma racional, lógica, qual seria o melhor sistema e buscar sempre melhorar, né? E isso pode evoluir com o tempo. Eu, por exemplo, eu defendi num outro livro é, algumas umas teses sobre um modelo, por exemplo, de democracia direta, que eu acho muito mais coerente do que a democracia que a gente tem aqui no Brasil, representativa, um modelo de telecracia. Então, eu defendi uma série de modelos, né, dos pontos fortes de cada um e fracos também. É, ou ou tem outras possibilidades de se administrar o poder. Só um Mas momento, por aí, favor, que eu vejo que o gravador sumiu. Pera aí que eu vou chamar ele de novo. voltou, né? Now recording. Volte um minuto, por favor. Ih, rapaz, agora eu não vou lembrar exatamente, já tá tarde aqui, eu já tô com sono, cara, eu não vou lembrar exatamente onde que o que que foi que eu falei agora, né? Não, então deixa, cara. A gente faz em outro dia, então, essa nossa continuação. Tá ok, porque realmente aí senão a gente pode demorar bastante, porque essa questão aí de modelo político a se adotar já é o de como fazer, né? A questão de como fazer, não é mais a questão do que é o justo ou não, né? Já sai do Tá tema bom. assim da ética, entra já no tema da pragmática, né? Tá bom, eu tinha Então a muitas gente coisas pra falar, então a gente faz depois. tá ok. É só me Falou? chamar, eu tô na quarentena, tô direto aí quase o tempo todo aí em casa. É bom Né? saber disso. É bom saber que alguém está fazendo quarentena. Infelizmente, é isso aí. Falou, tudo de Falou, bom. cara. O seu também.